Dura para todo sempre. Pedimos a Deus a tua bênção, pedimos que o teu Espírito Santo venha iluminar nesse momento nossos corações, nossas mentes, através da tua palavra, Senhor. Pedimos, ó Pai, a tua graça. Pedimos, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, que o teu Espírito Santo venha fazer a tua palavra, Senhor, frutificar em nossos corações e que possamos crescer, Senhor. Que todo projeto do maligno seja quebrado e que nós sejamos, ó Deus, mais edificados pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Mais uma vez cumprimentando a todos na paz do Senhor. Amém. Graças a Deus por mais essa ocasião que nós estamos reunidos aqui. E graças a Deus porque não estamos em outra ocasião senão em um momento em que estamos dispostos para ouvir as palavras de Deus nessa noite. Nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas não haveria outros locais que valeriam tanto a pena estar como estar presente aqui nessa ocasião, para que ouvíssemos a palavra de Deus e então para prestarmos também o nosso culto. Vamos continuar então a leitura no Evangelho de João, no capítulo 17, a partir do versículo de número 21, até o final do capítulo, versículo de número 26. Vamos fazer a exposição a leitura desse trecho. Nós já estamos no terceiro sermão, no capítulo 17. E no capítulo 17, nós acompanhamos toda uma oração que Jesus faz, que é chamada de oração sacerdotal. É chamada de oração sacerdotal porque é uma oração intercessória que Jesus está fazendo. E a gente sabe que dentre os ofícios do sacerdote, na antiga aliança, né, um sacerdote que servia no tabernáculo e posteriormente no templo de Jerusalém, o trabalho dele era de mediar o povo a Deus e de interceder pelo povo junto a Deus. Então é por isso que essa oração é chamada de sacerdotal. Porque Jesus está aqui intercedendo pelos seus 11 discípulos que estão presentes com ele nessa ocasião e intercedendo por todos os crentes de todas as épocas, de todas as gerações que ainda haveriam de serem reunidos no corpo dele, né, na igreja, para servirem a ele, dos quais nós fazemos parte. Então também nesse dia específico aqui Jesus estava orando por nós também. Jesus estava orando por nós aqui. Repare que Jesus não está orando por nenhum dos santos que passaram, dos que já morreram, porque os santos que já morreram já estão com Deus, já estão lá na presença de Deus, né? Como o próprio Jesus diz lá em Lucas, que para Deus todos vivem. Deus não é Deus de mortos, mas sim Deus de vivos, porque para ele vivem todos. E ele usa o exemplo de Abraão, Isaac e Jacó ali, que nessa ocasião já estavam mortos. Então a oração intercessória de Jesus não é pelos mortos, é pelos vivos, é pelos que estavam vivos e pelos que ainda haveriam de se levantar em vida, nos quais somos nós. Então na oração de Cristo aqui, se nós podemos aprender uma coisa com ele, é: não intercedemos pelos mortos. O destino dos mortos a Deus pertence. Os santos não precisam mais de intercessão, nem que a gente peça nada por eles e nem a eles. Já estão com Deus. Nós é que precisamos da intercessão de Jesus Cristo. E ele deixa isso muito bem claro aqui, que é ele quem faz essa intercessão. João 17, versículo 21 a 26, vai nos dizer o seguinte: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que os tem amado a eles como tens amado a mim. Pai, aqueles que me destes, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que tens me amado esteja neles, e eu neles esteja. Amém? Aleluia. Até aqui a leitura. Bom, Jesus então fecha essa primeira parte da sua oração sacerdotal. A gente vê na primeira parte dos versículos 1 a 5, que a gente acompanhou,
no último domingo, a oração que Jesus faz por si mesmo. Ele ora por si mesmo pedindo para que Deus, o Pai, então o glorifique. E a gente vê alguns aspectos importantes sobre Jesus, sobre o próprio Jesus Cristo aqui, nas palavras que ele coloca, a sua glória, a sua divindade plena, a sua unidade perfeita e eterna com o Pai, que é inquebrável, o seu caráter imutável e eterno. A gente aprende algumas coisas sobre o próprio Jesus nessa petição que ele está fazendo. Na segunda parte, que foi a mensagem que o nosso pastor trouxe para nós ontem, a gente viu então a oração que Jesus faz por seus discípulos e que alcança não somente os discípulos que estavam ali presentes, os 11, mas alcançaria todos os fiéis seguidores de Jesus Cristo em todas as épocas do mundo, daquele momento para frente. Ou seja, todos os crentes quantos viveram desse momento em que Jesus está orando aqui para frente, são beneficiados por essa oração. Os crentes da igreja de Atos foram beneficiados por essa oração. Os pais da igreja que vieram aí um século depois da morte dos apóstolos também são beneficiados por essa oração, e a igreja do tempo deles. Nós que estamos aqui, todos os demais crentes ao redor do mundo são beneficiados por essas petições que Jesus Cristo fez aqui. E agora a gente está vendo o encerramento dessa oração, no versículo 21 a 26, quando Jesus ele pede uma coisa que é em suma importante, que é a união do povo de Deus. Ele já começa no verso de número 21 dizendo: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus está pedindo aqui no final da sua oração intercessória a unidade entre o seu próprio povo, para que o seu próprio povo seja unido, para que o seu próprio povo tenha comunhão entre si. Por que Jesus está pedindo união para o seu povo? Por que Jesus está pedindo união para essa grande instituição dele, que é a sua igreja, que é o seu povo? Primeiro, pela revelação que essa união traz. Essa revelação que essa união que Jesus está pedindo traz. A gente acabou de ler, por exemplo, no Salmo de número 133, no início do culto, que diz o seguinte: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O final desse mesmo salmo vai dizer: porque ali o Senhor... Eita, a gente está caçando o negócio aqui. E ali, nesse salmo, que nós acompanhamos no salmo de número 133, o que a gente vê? Primeiro, o salmista elogiando a união. Ele vai dizer: ó, quão bom e quão suave. Essas palavras querem indicar o quê? Quão bom e quão suave. Ó, quão agradável, quão bom, quão maravilhoso, quão jubilante, qual o tamanho da dádiva que as pessoas, os irmãos, vivam unidos. E quando ele está falando de irmãos ali, ele vai usar uma palavra que caracteriza parentesco, né? Mas que é uma palavra que é comumente usada também para falar das relações fraternas. Então ele vai dizer: quão bom e quão suave é que as pessoas vivam como se fossem irmãos. Porque o que é se esperado de irmãos? Que vivam unidos. O que se espera das pessoas que têm uma relação de irmãos é que eles vivam de fato unidos. Então ele vai dizer que bom que é quando os irmãos eles decidem viver em união, decidem viver em unidade. Vai pra lá com esse negócio. Vai pra lá com esse negócio. Mas continuando então, o texto do Salmo 134, ele vai encerrar com o seguinte: ele vai dizer: ali o Senhor ordena a bênção. Ele vai dizer que em Sião, ou seja, em Jerusalém, onde as pessoas viviam, ali Deus ordena a bênção. Ele está ligando esse último versículo do Salmo 133 com o primeiro: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, basicamente, o que o salmista está querendo dizer é que Deus ordena a bênção onde há união. Se a gente for no livro de Provérbios, eu não tenho lembranças exatamente de que parte do livro está escrito, mas vai dizer ali de 7 coisas que Deus odeia, né? 6 coisas que Deus odeia e uma que a sua alma abomina, ou seja, que a 7ª coisa é que Deus detesta mais do que as outras 6. E a 7ª coisa é pessoas que disseminam contendas entre irmãos, que quebram essa união, que quebram essa unidade. É uma coisa que Deus odeia e que Deus detesta. Então, à luz do Salmo de número 133, a gente aprende sobre a união,
e que Deus, o Espírito Santo está ensinando sobre essa união lá no Salmo de número 133 para nós. E a gente vê que Deus ordena a bênção no meio do seu povo. Deus quer que o seu povo seja unido, por quê? Porque assim como os atributos comunicáveis de Deus, que Deus comunica para nós como a sua justiça, fidelidade, amor, misericórdia, paz, são atributos que são de Deus, mas que Ele comunica à sua criatura, que Ele comunica a nós. Ele também quer transmitir para nós a sua união. Porque Deus, Ele é uma triunidade, Ele é um ser que subsiste em três pessoas, como nós aprendemos, Pai, Filho e Espírito Santo. E que desde a eternidade passada subsistem em perfeita harmonia, em perfeita união, em perfeita unidade. Deus quer então que o seu povo, aqueles que são alvo desse amor que há entre as três pessoas da divindade, né, que ele se volta em nossa direção, Ele quer que o seu povo siga da mesma forma. Não quer dizer que nós vamos nos tornar como deuses ou vamos nos tornar Deus, porque isso para nós é completamente impossível. Mas Deus quer que o seu povo reflita o caráter e o valor do seu ser, sendo então unidos tal qual o próprio Deus é unido em si mesmo nas três pessoas da divindade. Então Jesus está pedindo essa união aqui, tanto que ele fala ainda no versículo de número 21. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, Jesus está querendo dizer que o Evangelho ele é vivo de fato quando as pessoas vivem essa união. Essa união Jesus está pedindo para o seu povo, para os seus discípulos, porque o Evangelho ele se torna vívido, ele se torna, digamos assim, credenciado, entre muitas aspas, quando ele é vivido dessa forma, quando as pessoas vivem unidas. E isso Jesus já tinha ensinado para a gente voltar alguns capítulos antes, no capítulo de número 13, quando Jesus ele lava os pés dos discípulos. Ele está ensinando justamente essa fraternidade para os seus discípulos, essa união. E a glória de Deus é evidenciada através da união do povo de Deus. É evidenciada quando Jesus vai dizer: resplandeça a vossa luz sobre todos os homens, para que eles vejam as suas boas obras e deem glória ao seu Pai que está no céu. É exatamente isso aqui. É Deus sendo glorificado nessa luz que é lançada pela Igreja de Cristo sobre o mundo, que é o quê? A união da Igreja. A comunhão, a comunidade, a fraternidade, o amor mútuo vivido ali entre si. Né? Que infelizmente, voltando mais uma vez para o Salmo de número 133, se a gente for parar para observar, se por um lado Deus ordena a bênção no ambiente onde há união, aí quando eu digo ambiente não é somente do ambiente físico da igreja, o espaço físico da igreja, mas dentro da comunidade onde essa união ocorre. Se por um lado Deus ordena a bênção dentro do lugar onde há união, o contrário também é verdade. Deus não abençoa onde não existe união. E infelizmente é o que a gente vai observar na igreja contemporânea. Né? Eu posso falar, o pastor que está aqui também pode, alguns crentes que a gente para conversar também podem dizer a mesma coisa. Gente, é triste de ver. A gente está passando na rua, às vezes voltando de um culto à noite, passa uma pessoa, um grupo de pessoas com uma Bíblia debaixo do braço. Nenhuma se cumprimenta. Vem um irmão de um lado da rua, vem o outro do outro lado da rua. Os dois são crentes, os dois estão vindo inclusive de um culto, estão com a Bíblia debaixo do braço. Mas nenhum dá nenhuma boa noite. Quiçá o paz do Senhor. E quando dá, infelizmente, eu vejo muito isso acontecendo. Não estou falando isso para condenar a igreja de Jesus Cristo, não, tá? Mas é necessário falar para que a gente venha ao caminho da correção. Eu vejo as pessoas às vezes cumprimentarem uns aos outros olhando para baixo. Nem se olham mais no rosto uns dos outros para se cumprimentar, para se saudarem. Isso não é união. Cadê a união que Jesus está pedindo e sempre ensinou aqui nesse capítulo que a gente está lendo, no meio de um povo que está agindo dessa forma? Espera que Deus abençoe como? Ali o Senhor ordena a bênção, vai ordenar a bênção ali como se não estão unidos? É por isso que a gente está vendo uma igreja que parou de crescer, estagnou, não influencia mais, até porque a igreja de Jesus Cristo ela é chamada para influenciar, e influência é diferente de mudar, tá? A igreja não é chamada para mudar ninguém. Quem muda é o Espírito Santo através da igreja. Maravilhoso, entra aí. Mas a igreja perdeu completamente a sua influência. Vai, gosta, seja bem-vindo. Perdeu completamente a sua influência. Por quê? Porque Deus não tem mais abençoado. A verdade é essa, Deus não tem mais abençoado a igreja contemporânea. Por quê? Por causa de atitudes como essa.
Gente, um outro exemplo, tá? Mais uma vez, não é que eu estou aqui pegando a noiva de Cristo para bater, para injuriar com ela, mas é necessário a gente falar sobre coisas que realmente estão acontecendo para a gente contrastar com exemplos bíblicos que a gente vai ver daqui a pouco lá em Atos capítulo 2 ou capítulo 3. Igrejas, comunidades, igrejas locais que arrecadam fundos de dinheiro. Tudo bem, arrecadar fundos de dinheiro é uma coisa normal, todo mundo faz. O grande problema é que, na grande maioria das vezes, esses fundos não servem para socorrer irmãos na igreja que estão padecendo. Não, os fundos da igreja estão lá, não pode mexer de jeito nenhum, porque é para eventualidades. E o que seria uma eventualidade se não um irmão que está precisando de socorro, de ajuda? Aí o pobre coitado fica sem a assistência da igreja, de uma igreja que pode ajudar financeiramente numa cirurgia, num aluguel atrasado, numa situação financeira que se instalou, que ele não estava prevendo, que não foi culpa dele. A pessoa fica com o B.O. dela na mão, sozinha para resolver, e a igreja com os fundos lá reservados, porque não pode tocar, porque são os fundos da igreja. Cadê a união que Jesus está pedindo para o povo de Deus aqui nesse momento? E como é que Deus vai ordenar a bênção no meio de um povo desse? Como é que o Deus Todo-Glorioso vai ordenar a bênção num povo que não reflete o caráter de unidade que há entre ele mesmo, entre as pessoas dele mesmo? Né? A gente for lá para, rapidinho, Atos, o livro de Atos, logo assim, quando a igreja começou a se disseminar, e começou lá em Jerusalém, e de Jerusalém ela começa a se expandir para os limites, além de Israel e para todo mundo, através do ministério dos apóstolos, a gente vai ler o seguinte: Atos capítulo de número 2, versículos 42 a 47. E perseveravam, quem perseverava? Os crentes. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um, perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Olha aqui o contexto de uma igreja que zela por esse compromisso de permanecer unida. A gente vai ver o tempo todo nessa leitura que a gente acabou de fazer, palavras como comunhão, partir do pão, unânimes, perseveravam juntos, estavam juntos, ou seja, todas essas palavras conotam o quê? União, unidade, comunhão. O que a igreja de Jesus Cristo é chamada para ser. Lembrando do Salmo 133 mais uma vez, ali o Senhor ordena a bênção. Qual é a bênção que Deus está ordenando para essa igreja aqui de Atos? O último versículo, louvando a Deus e caindo na graça do povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja que eles haviam de se salvar. Olha aqui a bênção que Deus está ordenando para essa igreja que guarda esse princípio da união. Ali o Senhor ordena a bênção. Olha aqui a bênção que Deus ordenou para esse povo, essa primeira igreja. Caíram na graça do povo, ou seja, era um povo que diante de todos ninguém via culpa, e era um povo que as pessoas tinham empatia por eles, né? Não quer dizer que os crentes vão ser pessoas benquistas por todo mundo, mas eram pessoas empáticas, em que as pessoas ao redor não viam nenhum problema, caindo na graça do povo, e Deus todo dia acrescentava, está falando todos os dias aqui, ó, todo dia acrescentava mais crentes à comunidade, mais gente se juntava, mais gente era agregada, ou seja, o poder de expansão da igreja estava ali, né, presente naquele momento. Olha ali a bênção de Deus sobre aquele povo que guardava essa comunhão, que estavam sempre juntos, alegres nas orações, no partir do pão, na comunhão, em tudo, juntos, unidos, tão unidos que o texto vai dizer que eles tinham tudo em comum. Ninguém tinha mais que o outro. Eles tinham esse zelo de que nenhum tinha muito em excesso, enquanto o outro tinha falta. Não, todo mundo tinha que ter a mesma coisa. Arrisco dizer que foi o único contexto em que a gente vai ver que algumas políticas deram certo. Né? Que ali todo mundo realmente teve tudo em comum. Na igreja de Jesus Cristo. Por quê? Porque Deus abençoava ali. Agora, como é que a gente espera que Deus nos abençoe de igual modo? Sendo uma igreja viva, acesa espiritualmente, fervorosa, influente no meio em que ela está inserida, que seria equivalente aqui ao cair na graça do povo, uma igreja que cresce e se expande, que seria equivalente a ter mais pessoas agregadas a cada dia. Como é que a gente vai querer ter essas bênçãos de Deus se a gente não atenta para um dos princípios mais importantes do povo de Deus, que é viver unido?
O Salmo de número 133, né, estou indo muito nesse Salmo porque fala muito acerca disso que a gente está tratando aqui, que é a união. Ele é um Salmo de romagem, ou Salmo de romaria. Era o Salmo que os peregrinos cantavam quando eles estavam a caminho de Jerusalém para adoração. Porque nem todo mundo, todo israelita morava em Jerusalém, não tinha nem como. Então, para as épocas de festa em que havia adoração no templo de Jerusalém, a pessoa peregrinava de qualquer lugar que ela tivesse em Israel, ou até mesmo fora de Israel, para ir para Jerusalém adorar. Esses salmos eram entoados. E a gente tem que notar que no contexto histórico de Israel, as pessoas elas eram unidas nesse contexto. Quando elas se paravam para acampar ali ao longo da sua peregrinação, as pessoas não ficavam individualmente, cada grupinho, cada tenda no seu cantinho, não. Eles viviam em coletividade. As pessoas armavam as suas tendas à medida que iam caminhando até Jerusalém, e as famílias se juntavam e se ajudavam. Se uma família tivesse em falta, a outra vinha e socorria e ajudava. Se não estavam em boas condições no momento da viagem, eles se agregavam a outra tenda. Não, vocês vão sentar à nossa mesa, vocês vão comer conosco, vocês vão nos acompanhar até o final da viagem, para que a gente chegue todo mundo lá, para a gente poder adorar o nosso Deus lá em Jerusalém. É a união que Deus fala que Ele ordena a bênção no meio de Sião. Era essa união aqui, né? E essa união está faltando no meio do povo de Deus, gente. Lembrando, olha, é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que está pedindo a Deus o Pai por isso aqui. E se Jesus está pedindo, isso mostra claramente o desejo de Deus em Jesus Cristo para nós. O que Deus deseja para o seu povo? Está aqui, ó. Capítulo 17 do Evangelho de João, a gente descobre o que Jesus quer para o seu povo. De tantas coisas que a gente viu, que a gente lê aqui, que Jesus quer para a sua igreja, Ele quer união. Ele quer unidade. Deus não está dizendo que nós vamos ser necessariamente amigos de todo mundo, porque às vezes uma comunidade de crentes é tão grande que não dá para ser amigo de todos ali dentro. Mas a gente tem que ter esse coração de comunhão, gente. Poxa, vê um irmão na rua, você não conhece, você nunca viu, mas ele é crente, saúda com a paz, com alegria no rosto, olha para ele é seu irmão, ele é tão salvo quanto você também foi. Pelo mesmo, vocês dizem que compartilham o mesmo Deus, não é? Na vida de vocês. Então sejam comuns. Não se estranhem, não se tratem como estranhos, não se tratem como esquisitos, como pessoas que não fazem parte do mesmo convívio. Até porque a gente vê claramente que no céu, né, na consumação dos séculos, quando o povo de Deus estiver todo reunido, todos viverão em coletividade ali, uns com os outros, em comunhão plena com Deus, que culminará em uma comunhão plena uns com os outros. Como é que a gente espera ir para o céu para viver essa comunhão lá, se a gente já não deseja ter ela aqui, nesse mundo? E assim a gente vai caminhando e sem desfrutar de todas aquelas bênçãos que Deus tem para a igreja. Por quê? Porque nos falta sermos unidos à luz do que Jesus deseja a nós. E essa união faz com que a igreja de Jesus Cristo, o próprio Deus, seja conhecido diante das outras pessoas. Jesus vai dizer para nós, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, e que eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A união da igreja é um poderoso e forte testemunho. A unidade, a comunhão de Jesus Cristo no meio da igreja é um grande testemunho diante de todo mundo de quem é Jesus Cristo. Como é que uma pessoa olhando para um crente, ela vai ter credibilidade na mensagem que o crente anuncia? Quando ela vê essa mensagem sendo aplicada à vida do próprio crente em questão, né? Como é que o mundo vai olhar para a figura de Jesus Cristo e crer que ele é de fato o enviado de Deus? Quando o mundo olhar para o povo de Jesus Cristo e falar, olha, esse povo é unido. Esse povo realmente guarda as premissas do mestre deles. Eles realmente seguem à risca tudo que ele ordena. Eles realmente fazem acontecer e fazem valer tudo que foi ensinado para eles através do mestre deles. Então realmente esse povo é o povo de Deus. É isso que Jesus está querendo dizer aqui, para que o mundo creia que tu me enviaste. Através do que? Através da comunhão da igreja vista diante de todos. Agora a pergunta é, diante desse cenário que nós citamos aqui, qual é a evidência de Jesus Cristo que está sendo dada para o mundo? As pessoas estão vendo Jesus no meio da igreja como? Não estão vendo. É nisso que a igreja perde a capacidade dela de influenciar o meio onde ela está. Por quê? Porque está descredibilizada. Não faz valer a vontade do seu Senhor.
E continuando o texto, a gente vai achar mais algumas coisas importantes aqui. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Ou seja, a glória de Deus é lançada sobre o seu povo. Né? Nós não somos um povo que caminha aqui por esse mundo que a gente não recebeu absolutamente nada de Deus. Muito pelo contrário. A união que há entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ela é como um holofote, um canhão de luz que se volta na nossa direção. E nós somos contemplados, digamos assim, por essa graça de Deus. Nós somos abençoados por Ele. Né? E Jesus vai dizer, eu dei-lhes a glória que em mim deste. Ou seja, o povo de Cristo, ele é alvo também dessa glória de Deus. Né? A glória de Deus, ela vem em nossa direção. Nós somos salvos em Jesus Cristo justamente por conta disso, por causa da glória do Deus a quem nós servimos e que nos salvou. Olha todas as dádivas e os benefícios. Paulo vai dizer lá na carta, acho que aos Efésios, que ele vai dizer que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Né? Isso é o motivo da gente andar sempre grato e fazer valer a pena, né? Fazer valer tudo quanto nós aprendemos de Jesus Cristo. Verso de número 23. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tenha amado a eles como tens amado a mim. Para que sejam perfeitos em unidade. Jesus está pedindo ao Pai para que o seu povo, Senhor, seja perfeito em unidade. Para que a união dele seja completa, não seja parcial, não seja algo mentiroso, não seja algo hipócrita, né, de atuação, mas seja algo perfeito, pleno, justo e real. Outro problema que talvez a igreja possa enfrentar é a comunhão de fachada, que é, digamos assim, a igreja se torna um clube social. As pessoas se unem, conversam, estão ali juntas. Só no momento em que estão juntas ali. Né? E não, gente, a igreja não é um clubinho. A igreja de Cristo não é um clube social onde você só vai ter comunhão com as pessoas 1, 2, 3 vezes na semana quando você vai para uma reunião, para um culto. Não, a união é perfeita. É a ideia daquela amizade que é desenvolvida e que permanece fora dos contextos de liturgia, fora do ambiente físico da igreja. Essa é a comunhão perfeita, para que sejam perfeitos desse jeito. Né? A comunhão entre o Pai e o Filho, por exemplo, não foi quebrada quando Jesus se encarnou. Não houve um esvaziamento dentro da divindade quando Jesus vem e encarna como homem. Não, ele permanece tão unido quanto o Pai quanto desde quando ele foi lá na eternidade. Isso é uma união perfeita. E o povo de Deus, ele é convidado aqui também da mesma forma a manter essa comunhão e essa união perfeita. Do mesmo modo, não é só dentro ali das reuniões, não é só num contexto específico, não. É o tempo todo. O tempo todo, o povo de Cristo tem esse compromisso de zelar por essa união, lembrando mais uma vez a importância que isso tem. Jesus Cristo, ele é evidenciado, como a gente acabou de ler, ao mundo através da sua igreja, quando elas manifestam esse atributo, essa comunhão. E o texto continua dizendo, para que aqueles que me destes, Pai, aqueles que me destes, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Eis aqui o desejo de Cristo, de ter comunhão com o seu povo. Ele vai pedir, Pai, que aonde eu estiver, estejam esses por quem eu estou intercedendo também. A comunhão que Jesus deseja ter com o seu povo não se limita a esse momento que a gente está passando, em que ele está distante de nós de corpo presente e a gente só se relaciona com ele através do Espírito Santo. Mas Jesus, ele deseja que um dia nós estejamos junto com ele aonde ele está. Jesus está lá na glória, à direita de Deus, mas um dia ele há de vir para estabelecer o seu reino eterno sobre esse mundo. E ele deseja que o seu povo esteja lá junto com ele. É isso que ele deixa claro aqui no versículo de número 24. Para que vejam a minha glória que me deste, para que nós estejamos face a face com Jesus, contemplando diretamente, vendo ele e vendo a glória que vem dele, que resplandece dele. Porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Por quê? Porque já havia uma comunhão perfeita entre o Pai e o Filho antes da fundação do mundo. Desejo estar com eles, com estes que o Senhor me deu,
para que eles, onde eu estiver, eles estejam também. Por quê? Porque o Senhor também me amou antes da fundação do mundo. Da mesma forma como eu os amo e desejo estar com eles, o Senhor me amou antes da fundação do mundo. Essa comunhão já existia entre eles, antes que o mundo fosse fundado. O texto continua: Pai justo, verso número 25. O mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviastes a mim. Esse desejo que Cristo tem de estar com as pessoas que foram eleitas para a salvação, né, para os crentes, culmina nisso aqui. O mundo não conhece Jesus, mas seu povo conhece, porque ele se deixa ser conhecido através desse contato que ele deseja ter com esse povo. Né? E aí ele continua dizendo: E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhes farei conhecer mais, para que o amor com que me têm amado esteja neles, e eu neles esteja. Eis aqui a bênção mais uma vez. Se nós permanecemos unidos nesse amor que Jesus Cristo nos ordena, qual é a bênção que Deus ordena conforme está escrito no Salmo de número 133? Essa aqui. Lhes fiz conhecer o teu nome e farei conhecer ainda mais, ou seja, comunhão com Deus. É isso que é a comunhão com Deus. A gente se une a Ele, nós somos conhecidos dEle e nós o conhecemos. E Jesus está dizendo, eles já o conhecem e o conhecerão ainda mais. Jesus é que vai fazer ainda mais esse povo ser introduzido a essa comunhão íntima com Deus. E ele vai dizer: para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Ou seja, a comunhão com Jesus Cristo. A mútua comunhão com Ele, gente. Que é nós estarmos em Cristo, como ele fala no capítulo número 15, e Ele estando em nós, gerando assim os frutos dEle, os frutos que Ele deseja ver em nós. E isso é comunhão. É assim que nós comungamos com Jesus, é assim que nós comungamos com Deus. O amor dele permanece em nós. E o resultado de uma comunhão plena com Deus tem como resultado uma comunhão plena uns com os outros. Né? Outra coisa, então, à medida em que nós acompanhamos isso, como é que a gente pode, então, comungar? Mateus, como é que a gente, então, preza esse princípio e essa ordem que Jesus Cristo está dando para a gente aqui nos Estados Unidos? Como é que a gente faz, então? Graças a Pai, meu filho. Como é que a gente faz, então, para sermos unidos dessa forma? Simples. Comunhão com Jesus. Como é que a gente pretende ter comunhão uns com os outros se a gente não vai à fonte dela, que é Jesus Cristo? Aonde é que a comunhão e a unidade nasceu? Na triunidade de Deus, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, que desde a eternidade passada já são unidos perfeitamente em amor. Então, como é que nós vamos ter comunhão uns com os outros? Tendo comunhão com Deus por meio de Jesus Cristo, o seu Filho. É assim que a igreja vai recuperar essa unidade, é assim que a igreja vai recuperar esse contato que, infelizmente, como nós acabamos de ver, vem se perdendo. Mais uma vez, não é que eu estou aqui para bater na noiva de Cristo, não, mas é uma realidade, gente. Eu sei que pode ter gente aí do outro lado que está assistindo essa live que possa, inclusive, saber o que é isso. Tem tanta gente, inclusive, que diz que saiu da igreja por motivos como esse. Porque foi para uma igreja que era um lugar onde ela estava buscando aconselhamento, buscando paz, buscando se aproximar mais de Deus. E infelizmente encontrou um ambiente onde ela não foi acolhida. Um ambiente onde ela não foi bem recebida, onde ela não foi amada por ninguém. Ou seja, onde ela não achou essa comunhão perfeita de amor. Isso só vai ser recuperado à medida em que a igreja de Jesus voltar a se aproximar mais ainda do Senhor. Voltar a ter comunhão com a fonte da comunhão, que é Deus. E assim nós podemos recuperar essa influência que nós temos, que nós deveríamos ter enquanto igreja de Jesus Cristo. Ele mesmo está deixando muito bem claro aqui que a comunhão dos santos é uma evidência de Cristo ao mundo. Tá? Assim a gente pode, mais uma vez, evidenciar Jesus para as pessoas, para esse mundo, e nos beneficiarmos de toda a bênção que Deus tem para derramar sobre o seu povo. Porque a gente viu o Salmo de número 133, Atos capítulo 2, a partir do versículo 42, é a bênção de Deus sobre o povo que é unido. Ali o Senhor ordena a bênção para sempre, no meio do povo que, como ele diz no início do Salmo, vive em união. Quão bom, quão maravilhoso, quão agradável
quão ditoso é que os irmãos vivam em união. Ali o Senhor ordena a bênção para sempre. Ali o Senhor ordenou a bênção para sempre, naquela igreja que a gente viu lá em Atos capítulo 2. Ao longo de toda a história em que a gente viu o contexto de avivamento espiritual, onde a igreja estava realmente viva, ali o Senhor ordenou a bênção para aquela igreja. Onde a igreja de Jesus Cristo está nesse exato momento ao redor do mundo, influenciando, não se deixando abater pelas perseguições, pelos males que sofre, ali o Senhor está ordenando a bênção sobre a igreja de Cristo naquele lugar. E sobre nós, ali o Senhor nos ordenará também a bênção, porque é uma promessa que ele faz, que ele se compromete a dizer que ele faz isso. O Senhor ordena a bênção aonde o seu povo vive em unidade, onde o seu povo não faz aquilo que Paulo vai dizer para a gente não fazer, né? Não atente cada um para aquilo que é próprio seu, mas cada um atente para o que é do outro. E assim ele vai dizer que dessa forma nós carregamos o fardo uns dos outros e cumprimos então a lei de Cristo. Que sejamos mais unidos, que tenhamos disposição para olharmos para o nosso irmão e olharmos mesmo, olha para a face do seu irmão, olha para a pessoa que é salva tanto quanto você e saúde ele com a paz do Senhor, com alegria, saúde como se ele fosse conhecido seu, porque é isso que Jesus está pedindo ao Pai nessa oração por nós. Então isso revela o desejo dele para o seu povo. É o que Jesus quer para o seu povo, que sejam unidos, em comunhão entre si, e que não hajam como estranhos deliberados que só estão preocupados com a própria vida e que tratam a igreja como um mero clube social, que só está ali para ser camarada de todo mundo no dia do culto, que só está ali para ser o parceiro de todo mundo quando é dia de reunião. Não, você é crente em Jesus, aquela pessoa também é crente em Jesus, vocês dois são irmãos dentro e fora da igreja. Você viu ele andando na rua, ele é seu irmão, trate-o como tal, tenha compromisso de ter comunhão com ele, né? Tem um compromisso de ter comunhão com ele, porque é o que Jesus deseja para a sua igreja, e isso se torna uma luz de Jesus Cristo para todo mundo. Queridos, vamos orar nesse momento, pedindo a Deus para que Ele faça o seu povo mais unido, para que Deus tire as divisões que há no meio da igreja, para que Deus tire todas as barreiras que têm se levantado, que têm tornado o povo de Deus tão fragmentado como ele está, e para que Deus coloque no coração de cada crente verdadeiro ao redor de todo mundo esse senso de que é o que Deus quer para o seu povo, de que a união que existe entre ele, dentro do próprio Deus, esteja também em nós, levando em consideração que as bênçãos de Deus, as coisas que nós temos prometidas, inclusive pelo próprio Cristo, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, é uma bênção de Deus. A gente não vai poder se beneficiar delas enquanto a gente não fazer aquilo que Jesus espera de nós. Porque ele foi muito bem claro, ali o Senhor ordena a bênção para sempre. O que significa que o contrário é verdade. Se não tem união ali o Senhor não ordena a bênção nenhuma. Então vamos orar nesse momento pedindo a Deus que dê graça ao seu povo para que seja mais unido, para que tenha comunhão entre si, para que viva como unânime, onde quer que esteja. Pai Santo e Eterno, aqui nós nos encontramos diante do Senhor. Nós pedimos ao Senhor perdão pela falha em todas as vezes em que nós não tivemos essa unanimidade entre nós. Das vezes em que nós não fizemos aquilo que o Senhor desejava para nós, que é termos comunhão uns com os outros. Por estarmos tão fragmentados, às vezes tão presos dentro da nossa própria realidade, que não enxergamos que somos todos irmãos em Jesus Cristo. Todos nós unidos ao mesmo Deus, com o mesmo propósito, pelo mesmo sacrifício. Portanto, não podemos agir de forma diferente e indiferente uns para com os outros, mas sermos como um só, assim como o seu Filho Jesus naquele dia orou, para que assim como o Senhor é um com Ele, assim sejamos todos nós um com o Senhor. Ó Deus, nós pedimos ao Senhor na mediação e no nome de Jesus Cristo, com base nessa oração que o seu Filho também fez nesse dia, que o seu povo seja unido aonde quer que ele se encontre.
aqui nessa terra chamada Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, na Austrália, aonde quer, ó Deus, que esteja pessoas, uma comunidade de crentes reunidos, que ali o Senhor ordene a bênção para sempre através da união. Amém. Que o seu Espírito Santo, que promove a comunhão entre o Pai e o Filho, que ele também promova a comunhão dentro do seu povo, para que assim a sua glória seja reconhecida no meio do seu povo e evidenciada diante do mundo. Porque assim o seu Filho Jesus também disse para nós através dessa oração, que na união do seu povo todos conhecerão que ele foi enviado por ti. Ou seja, que a sua glória foi evidenciada através do comportamento, através do proceder de comunhão do seu povo. Queira nos perdoar por todas as vezes em que a gente não teve esse coração de sermos unidos uns com os outros, e pedimos a Deus que a sua igreja vença. Pedimos que a sua igreja seja avivada mais uma vez, para que ela seja unida mais uma vez, para que ela comungue mais uma vez, para que ela tenha um pensamento unânime mais uma vez. Amém, Jesus. Tal qual o Senhor fez naquela igreja de Atos. E ali nós vimos o resultado do que a sua palavra diz no Salmo de número 133. O Senhor ali ordenou a bênção no meio deles. A cada dia mais era aumentado o número de crentes no meio daquela comunidade de cristãos. E aquele povo caiu nas graças de todo o meio onde eles estavam inseridos. Essa é a bênção que o Senhor ordenou para eles. E pedimos ao Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, no nome do seu Filho Jesus Cristo, que é o nosso sumo sacerdote, e que intercede por todo o seu povo ao redor do mundo, que de igual modo, a Deus, como o Senhor fez naquele dia, faça também nos dias de hoje. E não somente nos dias de hoje, ó Deus, aviva a tua obra no meio dos anos, até a consumação de todos os anos, até a consumação dos séculos, que a sua igreja, ó Deus, o grupo dos seus escolhidos e amados, sejam unidos e nisso reflitam o caráter do seu valor e a sua glória. Em nome de Jesus Cristo é que nós pedimos e agradecemos por essas palavras. Amém e graças a Deus.